Olá! Nesse vídeo falaremos sobre interferência ondulatória. Para isso, vamos começar a mostrar a interferência a partir de uma simulação. Então nós temos aqui duas torneiras e um recipiente com água. De cada uma dessas torneiras, por exemplo, pode pingar uma gota. Aqui, ó, pingou uma gota e ela gera uma perturbação que se propaga. Então, essa perturbação é um pulso. Essa outra torneira também é um pulso, que é essa perturbação que se propaga com uma velocidade. Em cada uma dessas torneiras, por exemplo, ela pode também cair uma série de gotas que geram um padrão ondulatório na água. Aqui, se propagando esse padrão ondulatório. Mesma coisa pode acontecer com a outra torneira. Então, olha só, quando essas duas ondas elas se superpõem, ou seja, elas se propagam uma junto com a outra, olha o padrão que gera. Gera um padrão diferente, um padrão interessante. Esse é o padrão de interferência e o que nós vamos conversar um pouco. Se eu colocar aqui, por exemplo, um detector para medir, olha só nesse ponto. A onda aqui, ela fica subindo e descendo dessa maneira. Se aqui tivesse algum barquinho, esse barquinho iria ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Se o barquinho, por exemplo, ele ficasse nesse ponto aqui, olha, ele balançaria bem menos. Então, a interferência, esse padrão de interferência mostra que em cada ponto a oscilação vai ser diferente. Em alguns pontos ela vai ficar mais forte, como aqui nesse ponto. Então o barquinho vai oscilar bastante. Ou, por exemplo, nesses pontos aqui, ele oscila bem menos. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse padrão. Então, a interferência ondulatória. Cada onda, quando elas se encontram, vão gerando comportamentos. Esse padrão de interferência. Para a gente explicar esse padrão, que no caso está aqui em duas dimensões, mas também pode ser em cordas, por exemplo, nós precisamos antes falar de princípio da superposição. Então, esse princípio ele vai ser a base das nossas explicações de interferência. Então, eu também vou explicar o princípio da superposição através de uma simulaçãozinha. O que acontece? Nós temos aqui duas ondas. Então, essa onda azul, eu vou colocar ela com amplitude 1. E temos aqui uma outra onda verde, que eu vou colocar ela também com amplitude 1. Então, se essas duas ondas elas se encontrarem, esse ponto se encontrar com esse, a onda resultante vai ser essa vermelha aqui. Então, aqui tem um ponto 1 e esse 1. A onda resultante vai ser 2. Nesse ponto aqui, ela está no menos 1. Essa aqui está no menos 1. Então, ele vai ser no menos 2. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando duas ondas elas se encontram, as ondas elas podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Enquanto os objetos, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, as ondas elas podem ocupar. Então, ocorre uma superposição. Então, ponto a ponto, ocorre uma somatória de cada uma das ondas. Se aqui está 1 e aqui está 1, vai se somar, aqui vai ser 2. Então, esse ponto aqui é 0. Esse ponto aqui é 0. Olha, pelo princípio da superposição, ponto a ponto vai sendo somado. Então, aqui é 0. Aqui é menos 1. Aqui é menos 1. Então, ficou aqui no menos 2. E isso ocorre em todos os pontos dessa onda resultante. Isso acontece tanto em ondas transversais quanto em ondas longitudinais. Qualquer tipo de onda ocorre o fenômeno da interferência. Olha só, vou colocar aqui um outro tipo. Por exemplo, eu estou mexendo nessa onda. Então, essa onda agora, ponto a ponto, ela está diferente.
Então aqui, enquanto aqui está 1, aqui está num valor que está entre 0 e menos 1. Então a onda resultante é diferente, vai sendo somado ponto a ponto vai ser somado. Pode chegar até uma maneira que a somatória dessas duas ondas, olha o que acontece, por exemplo, nessa situação aqui. Enquanto aqui é 1, aqui é menos 1. Olha o que acontece. Ficou nulo. Em todos os pontos, se você somar, ele vai dar 0. Então aqui aconteceu uma interferência, em cada um desses pontos, uma interferência destrutiva. Em cada um desses pontos. Mas nós vamos falar sobre isso. Por enquanto, é só a ideia do princípio da superposição, que vai sendo somado ponto a ponto para gerar uma onda resultante. Então aqui, estão duas ondas se propagando. Essa onda está se propagando aqui, nesse sentido. Essa outra onda está se propagando nesse outro sentido. Quando elas se encontrarem, por exemplo, quando elas estiverem bem aqui no meio, elas se somam. Pelo princípio da superposição, ponto a ponto ocorre uma somatória dessas ondas. E depois elas continuam cada um a sua trajetória. Então aqui é uma simulação de duas ondas e no princípio da superposição. Então elas estão se deslocando, elas têm aqui uma resultante, cada uma continua e prossegue o seu caminho. Então, aqui a ideia desse vídeo era falar sobre o padrão de interferência e o princípio da superposição. Vamos, nos próximos vídeos, falar um pouco mais de interferência, interferências construtivas, destrutivas e outros aspectos relacionados à interferência. Então, até a próxima.